Um homem rico, diante de todo mundo, apontou para a faxineira que estava lavando o chão da casa dele e falou que casava com ela ali na hora, se ela conseguisse tocar uma música no piano sem errar nenhuma nota. Ele achou que ia ser engraçado. Achou que ela ia gaguejar, baixar a cabeça e sair dali toda humilhada. Mas Serafina olhou bem nos olhos dele, largou o pano dentro do balde e disse: "Pode ser. Aceito." O que aconteceu depois, ninguém naquela sala vai esquecer tão cedo. "Toca aí, faxineira!" gritou Tiziano, rindo antes mesmo de terminar a frase. A sala inteira se virou num instante. Era quase 50 pessoas. Empresários, esposas, amigos do clube, todos com taça na mão e um sorriso no canto da boca. Aquele tipo de sorriso que não é de alegria, é de quem quer ver alguém passar vergonha. Serafina ainda estava com o avental amarrado na cintura. Tinha uma mancha de detergente no joelho da calça. Olhou para o piano de cauda no meio do salão, um instrumento que custava mais de 10 anos do salário dela, e começou a andar na direção dele. "Olha só essa aqui." Um dos convidados deu uma cotovelada no outro, já apontando o celular. Tiziano cruzou os braços e inclinou a cabeça com aquela cara de quem já sabe como é que vai terminar. "Senta aí, senta. Quero ver esse show." Mais risadas. Serafina puxou o banquinho para trás bem devagar. Sentou. Ajeitou a postura como se fosse a coisa mais natural do mundo. E aí fez uma coisa que ninguém esperava. Fechou os olhos. A sala ficou em silêncio por um segundo. "Ei, não vai dormir não, tem que tocar!" gritou alguém lá do fundo. Nova onda de risadas. Tiziano abriu os braços como se aquilo fosse um programa de humor e ele fosse o apresentador. Mas Serafina não abriu os olhos. Ficou lá, parada, com as mãos no colo, respirando fundo, como se estivesse indo buscar alguma coisa muito longe dali. E aí veio a pergunta que ficou entalada na garganta de todo mundo naquela sala. O que uma mulher que passa o dia esfregando o chão podia saber sobre um piano daquele? O som de fundo da festa sumiu por um segundo. E foi aquele silêncio que trouxe tudo de volta. Piano. Não o piano da casa de Tiziano. Outro, menor, encostado na parede de uma sala simples, com a tinta descascando na borda e um adesivo de flor colado no lado esquerdo, que Serafina tinha posto ali quando tinha 7 anos. "De novo, meu bem, mais suave dessa vez. Deixa a música respirar." A voz de Dona Dinorá era daquelas que não se esquece nunca. Grave, calma, com aquele sotaque de quem cresceu no interior. Era professora de música numa escola pública de Campinas. Ganhava pouco, mas ensinava como se cada aluno fosse a pessoa mais importante do mundo. E quando a aluna era a filha dela, ensinava com o dobro de cuidado. Serafina tinha 12 anos quando tocou a primeira música completa sem errar. A mãe aplaudiu baixinho, com aquele sorriso fechado que ela guardava para quando estava orgulhosa de verdade. "Isso aí tá dentro de você, Serafina." Encostou o dedo no peito da filha. "Isso não some, nem quando a vida aperta." Mas a vida apertou de um jeito que Dona Dinorá não podia prever. Serafina tinha 16 anos quando a mãe adoeceu. Primeiro foi o cansaço, depois a febre que não passava, depois o diagnóstico que veio tarde demais. Em menos de 2 anos, Dona Dinorá se foi, deixando uma filha, um aluguel atrasado e um piano velho que ninguém ia pagar para levar embora. O piano foi o primeiro a ir. Um homem chegou com uma Kombi numa quarta-feira de tarde. Serafina ficou na porta olhando ele e mais um empurrando o instrumento pela sala, batendo no batente, xingando baixo e sumindo rua abaixo. Não chorou na hora, chorou de noite, sozinha, com a palma da mão encostada no chão onde ficava o piano, como se ainda pudesse sentir alguma coisa naquele lugar vazio. Depois disso, a vida virou outra coisa. Trabalho para pagar conta, conta para pagar trabalho. Faxina para cá, faxina para lá, nada de música, nada de teclado, nada de partitura. Passaram anos assim.
Até que um dia ela entrou pela primeira vez na casa de Tiziano para fazer a limpeza e viu o piano de cauda no meio do salão. Parou. Olhou por mais tempo do que devia. Aí baixou a cabeça e foi pegar o balde. Nunca tinha chegado perto dele. Até hoje. O barulho de uma taça batendo em outra trouxe Serafina de volta. A festa, o salão, os 50 pares de olho fixos nela. Tiziano com aquela cara de deboche esperando. Ela olhou para baixo, para as próprias mãos, agora paradas nas teclas brancas e pretas do piano. E sentiu, pela primeira vez em 22 anos, que estava exatamente onde devia estar. Serafina não queria humilhar Tiziano. Ela jura que não era aquilo. O que ela queria era muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito maior do que qualquer um naquela sala podia entender. Queria tocar, uma vez só, num piano de verdade, num salão de verdade, com gente ouvindo. Não para provar nada para ele, para provar para si mesma que aquilo que a mãe tinha plantado nela ainda estava vivo. Abriu os olhos devagar e olhou para as teclas. Tentou se concentrar. Começou a organizar na cabeça qual música tocar, qual posição das mãos usar, como respirar antes da primeira nota. Era um processo que ela sabia de cor. A mãe ensinou que antes de tocar, você tem que preparar o corpo inteiro, não só os dedos. E aí, vai tocar ou vai ficar aí meditando? Gritou um dos convidados, provocando risadas nos outros. Serafina fechou os olhos de novo por 2 segundos. Tentou ignorar. Mas aí veio outra. Tiziano, acho que ela está rezando para não errar. A sala explodiu em risadas. O tipo de risada que dói, entende? Que não é só barulho, é um muro. E aquele muro começou a crescer ao redor dela, fechando o espaço, deixando o ar mais pesado. Abriu os olhos e olhou em volta. 50 pessoas. Todas olhando. Metade com o celular já apontado, a outra metade esperando só que a piada fosse boa o bastante para contar depois. Posicionou as mãos nas teclas. Ia começar quando Tiziano deu 2 passos em direção ao piano e bateu palma uma vez, forte, igual quem chama a atenção de um cachorro. Espera aí, espera, antes de você tocar, ou de tentar tocar. Fez uma pausa de teatro, olhando para os convidados. Quero estabelecer as regras. Afinal, foi você que aceitou o desafio. Serafina tirou as mãos do teclado. Regra número 1. Levantou o indicador. Música completa. Do começo ao fim, sem parar, sem recomeçar. Ela sentiu. Regra número 2. Segundo dedo. Se errar uma nota, uma só, o desafio acaba e você sai sem reclamar, sem drama. Combinado? Combinado. A voz de Serafina saiu mais firme do que ela esperava. Tiziano sorriu, mas não era um sorriso bonito. Era o sorriso de quem já sente o gosto da vitória antes mesmo de jogar. E regra número 3. Fez uma pausa mais longa dessa vez, olhando ela dos pés à cabeça, parando nos joelhos sujos, no avental amarrado, nas mãos que tinham passado o dia com luva de borracha. Se errar, quero que você saia daqui pela porta de serviço, do jeito que entrou, para ficar claro para todo mundo qual é o seu lugar aqui dentro. Silêncio. Não o silêncio respeitoso de antes, um silêncio desconfortável. Alguns convidados trocaram olhar. Uma mulher de vestido vermelho, lá no fundo, baixou o celular por um segundo. Mas ninguém falou nada, e Serafina sentiu aquela frase escorrer nela igual água fria. Não era sobre o piano, era um lembrete, sobre o lugar que ela ocupava naquela casa, sobre o que ela era para eles. Olhou para a porta de serviço. A mesma porta que ela usava todo dia, com balde e esfregão. Aquela escondida no corredor dos fundos, longe da entrada principal com o lustre de cristal e o tapete importado. Ela devia ter ido embora. Devia ter desamarrado o avental, jogado no chão e saído pela porta principal. Aquela que nunca deixavam ela usar, só para ver a cara deles. Mas não fez isso, porque aí veio a dúvida. E a dúvida é traiçoeira. Não grita, ela sussurra. Talvez você não dê mais conta.
Quanto tempo que você não toca? 22 anos? Seus dedos ainda lembram o caminho? Ou você vai sentar nesse banquinho, colocar as mãos nas teclas e não sair nada? E aí vai ter dado para eles exatamente o que eles querem? Serafina olhou para as próprias mãos. Mãos de trabalho, mãos que esfregam, que torcem pano, que carregam um balde cheio escada acima. Não eram as mãos finas da menininha que tocava Chopin aos 15 anos com a mãe do lado sorrindo. E se ela tivesse perdido tudo? E se o talento fosse igual a um músculo que atrofia quando você para de usar e não tivesse sobrado mais nada? Só a lembrança? E aí? Tiziano cruzou os braços. Vai fazer ou não vai? Mais risadas. Alguém sussurrou alguma coisa para o vizinho e os dois se acabaram de rir. Serafina sentiu o calor subir para o rosto. Pensou em levantar. Pensou que podia dizer que tinha mudado de ideia, que foi um erro aceitar, que eles tinham razão. Ela era só a faxineira, devia voltar para o balde. Pensou nisso por 3 segundos inteiros, e aí sentiu, em algum lugar lá dentro da cabeça, a voz de Dona Dinorá. Não foi nada mágico, foi só uma lembrança antiga que voltou do jeito que às vezes acontece, sem aviso. Isso não some, nem quando a vida aperta. Serafina respirou fundo pelo nariz, olhou bem para Tiziano. Qual é o nome do piano? Perguntou com calma. Ele piscou sem entender. O quê? O fabricante. Qual é a marca? Repetiu ela apontando com o queixo para o instrumento. Tiziano olhou para o piano como se nunca tivesse pensado nisso. Que diferença faz? Para mim faz diferença. Ele revirou os olhos. Sei lá, foi o decorador que escolheu. Bosendorfer, acho. Por quê? Você quer pedir o currículo do piano agora? Mais risadas. Mas Serafina não ria, nem olhava para o público. Ela estava olhando para o piano. Bosendorfer, modelo 200, dava para ver pela proporção do corpo, pelo acabamento das teclas, pelo jeito que a tampa refletia a luz do lustre. A mãe dela tinha um livro antigo de luteria que Serafina folheava quando era criança. E naquele livro tinha uma foto exatamente daquele modelo. Ela tinha olhado tantas vezes que sabia de cor. Aquele era o mesmo tipo de instrumento que ficava no conservatório onde Dona Dinorá tinha estudado. Alguma coisa dentro de Serafina se calou. Não o silêncio do medo, o silêncio de antes de começar. Virou o rosto na direção do piano, ajeitou o banquinho 2 dedos para frente, posicionou os pés e apoiou as mãos nas teclas com uma precisão tão calma, tão exata, que a mulher de vestido vermelho lá no fundo baixou o copo devagar sem perceber que tinha feito isso. Tiziano ainda estava sorrindo, mas alguma coisa no jeito que Serafina estava sentada fez aquele sorriso hesitar por meio segundo. Só meio segundo, antes dele se virar para os amigos e falar bem alto. Alguém começa a cronometrar aí, aposto que não chega a 30 segundos. Serafina ainda não tinha tocado uma nota e já tinha sido destruída. Tiziano se aproximou do grupo de amigos mais perto, dando as costas para ela, como se ela já tivesse sumido, como se o piano fosse só um cenário para o show que ele estava dando. Gente, sério? Baixou a voz, mais alto o bastante para todo mundo ouvir. Contratei ela há 8 meses. 8 meses que ela limpa essa casa. Nunca vi essa mulher chegar perto desse piano nenhuma vez. E agora ela quer tocar? Risadas. Taças levantadas. Alguém assentiu como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Serafina ficou parada no banquinho. Mãos no colo. Olhos para frente. É o que eu falo. Um homem careca ao lado de Tiziano agitou o dedo. Tem gente que não sabe qual é o seu lugar. Aí a vida dá uma pequena virada e a pessoa se acha outra. Exatamente. Tiziano apontou para ele como se tivesse acabado de marcar um ponto. Exatamente isso. A mulher de vestido vermelho deu uma risadinha curta, sem graça, mas deu. Serafina olhou para o lustre no teto por um segundo. Aquele lustre ela limpava toda semana. Subia numa escada de alumínio, peça por peça, cristal por cristal, com cuidado para não quebrar nenhum.
Levava 2 horas. Tiziano nunca tinha comentado nada. Ei, Serafina! Ele se virou para ela de repente, como se tivesse lembrado que ela estava ali. Faz um favor para mim. Antes de tocar, me fala uma coisa. Você já viu alguém tocar piano na vida? Ao vivo, quero dizer. Vídeo no YouTube não vale. Risadas de novo, mais altas dessa vez. Já, respondeu ela simples. Ah, é? Quem? Levantou uma sobrancelha com aquele sorriso de quem não acredita em nada do que vai ouvir. Minha mãe. Silêncio por 2 segundos. Tiziano olhou em volta e abriu os braços. A mãe dela! Ele falou como se fosse a resposta mais engraçada possível. Gente, a referência musical dela é a mãe. Preparados para o recital? A sala estourou numa risada. E foi aí que um dos convidados mais novos, um rapaz de camisa polo azul que estava encostado na parede desde o começo, resolveu entrar na brincadeira. Tiziano, pelo amor de Deus, pelo menos coloca uma música de fundo para acompanhar quando ela errar, tipo aquele som de preço errado do supermercado. A sala inteira explodiu. Até os garçons, que ficavam parados nos cantos tentando ser invisíveis, desviaram o olhar. Serafina sentiu o rosto queimar. Não de vergonha, de raiva. Uma raiva silenciosa, do tipo que não grita, que aperta. Respirou fundo e disse com voz firme e clara: se vocês me deixarem tocar, eu toco. Se preferirem continuar fazendo piada, tudo bem também. Mas uma hora acaba, e aí a gente vai ver quem fica com vergonha. Silêncio. Um silêncio diferente. Por exatamente 23 segundos, juro que dava para contar. Ninguém falou nada. A mulher de vestido vermelho parou de mexer no colar. O rapaz da camisa polo azul fechou o sorriso. Tiziano ficou olhando para ela com uma expressão que Serafina não conseguiu decifrar direito. Não era raiva, era surpresa. Ninguém falava com ele assim dentro da própria casa. E foi exatamente isso que piorou a situação. Porque um homem que não suporta ser contrariado em público, não recua. Ele dobra a aposta. Tiziano andou devagar até o piano. Chegou perto o bastante para ela sentir o cheiro do drink que ele estava na mão. Olhou para ela de cima. Que coragem! Ele falou bem devagar, saboreando cada sílaba. Que coragem que a faxineira tem! Se virou para o público, braços abertos. Gente, cuidado, é raro. A moça que limpa meu banheiro toda sexta-feira acabou de me dar uma lição de moral. Colocou a mão no peito, fingindo estar comovido. Até me arrepiei. A sala riu de novo. Mais alto, mais tempo. O rapaz da camisa polo azul estava filmando. Outros 2 tinham se juntado a ele. Serafina olhou para a câmera do celular e sentiu aquilo no estômago. A certeza de que, acontecesse o que acontecesse, aquelas imagens iam rodar. Se ela fosse embora agora, iam rodar com ela saindo derrotada. Se errasse, iam rodar com ela errando. Tiziano chegou ainda mais perto. Baixou levemente a cabeça, igual quem vai contar um segredo, mas com voz alta o bastante para todo mundo ouvir. Deixa eu te falar uma coisa, Serafina, com todo o respeito. Fez uma pausa que deixava claro que não tinha respeito nenhum no que ele ia dizer. Você é uma boa funcionária, séria, pontual, a casa fica limpa, não tenho nenhuma reclamação do seu trabalho. Olhou para o piano. Mas tem coisas nesse mundo que não são para todo mundo. E não tem vergonha nisso, não. É só a realidade. Bateu de leve no corpo do instrumento com a ponta dos dedos. Esse piano custou 350 mil reais. Trouxe de Nova York. O afinador que vem aqui uma vez por mês cobra 2.500 por visita. Olhou para ela. Entende o que eu tô te dizendo? Serafina entendeu. Ele estava dizendo que aquele instrumento não era para ela, que aquele espaço não era para ela, que o ar que ela estava respirando ali era um privilégio que ele estava concedendo e que ela devia ser grata. Entendo, disse ela. Ótimo. Recuou um passo, satisfeito. Então estamos alinhados. Virou as costas e voltou para o grupo de amigos. E aí o rapaz da camisa polo azul fez a coisa mais cruel da noite. Não gritou,
Não insultou, disse só, com um tom casual, igual quem comenta o tempo lá fora. Ticiano, ela ainda está sentada no banquinho. Ticiano olhou por cima do ombro. Ah, é? Parecia genuinamente surpreso, como se tivesse esquecido que ela existia. Ainda vai tocar? Vou, disse Serafina. Ele suspirou. Aquele suspiro longo, exagerado, de quem está tendo muita paciência com alguém muito limitado. Então toca logo, pelo amor de Deus. Minha festa parou por sua causa. E aí veio a frase que ninguém esperava. Que Ticiano disse sem pensar, ou talvez pensando muito bem. Essa era a parte mais cruel, enquanto virava as costas definitivamente para ela. É igual deixar uma criança brincar de médico. Deixa ela, ué. Se sente importante por 5 minutos. A sala inteira ouviu, e a sala inteira riu. Todo mundo, até a mulher de vestido vermelho dessa vez. Serafina ficou olhando para o vazio na frente dela, com as mãos paradas nas teclas, sozinha no banquinho do piano de 350 mil reais, com 50 pessoas rindo dela ao mesmo tempo. E não disse nada. Não porque não tivesse nada para dizer, mas porque não era com palavras que ela ia responder. Serafina levantou do banquinho devagar. Ninguém percebeu de imediato. A festa tinha voltado ao normal. Conversas, risadas, gelo tilintando nos copos. Ela tinha voltado a fazer parte da paisagem, igual o lustre e o tapete importado. Atravessou o salão sem pressa, passou pelo corredor lateral e empurrou a porta do banheiro de serviço, o único que ela podia usar quando trabalhava. Fechou a porta atrás de si. Encostou as costas na parede fria de azulejo branco e ficou ali. Não chorou na hora. O choro levou uns 30 segundos para chegar, como acontece sempre quando a dor é grande demais. O corpo precisa de tempo para acreditar que foi verdade. Quando chegou, chegou para valer. Não era só por aquela noite. Era por tudo o que aquela noite tinha revelado. 22 anos de silêncio, 22 anos carregando balde, mantendo a cabeça baixa, entrando pela porta de serviço, 22 anos sendo exatamente o que as pessoas esperavam que ela fosse, invisível, útil e calada. Olhou para o espelho acima da pia, viu o avental. Viu a mancha no joelho da calça. Viu os cabelos que tinham escapado do coque durante o dia. Viu uma mulher cansada, de quase 40 anos, chorando no banheiro de serviço de um milionário, depois de ter sido humilhada na frente de 50 pessoas. Vai embora, Serafina, disse para si mesma bem baixo. Pega o balde, o pano e vai embora. Isso não é para você. Ficou olhando para o espelho por mais um pouco, e aí viu outra coisa. Atrás do reflexo dela, preso na parede com uma fita adesiva amarelada, provavelmente esquecido ali por algum antigo funcionário, tinha um pedacinho de papel. Uma folha velha, dobrada, com uma pauta impressa, daquelas que a mãe dela usava para ensinar. Serafina ficou olhando para ele sem piscar. Não era um sinal do destino, ela sabia disso. Era só uma folha velha presa na parede de um banheiro. Mas a cabeça, quando está no limite, se agarra em qualquer coisa que pareça uma resposta. Veio na mente dela uma tarde de sábado. Ela tinha 10 anos. Errou a mesma passagem de uma música 6 vezes seguidas e jogou as mãos para o alto, frustrada, dizendo que não dava conta, que era difícil demais, que não adiantava. Dona Dinorá puxou uma cadeira, sentou do lado e falou sem nenhuma pressa. Serafina, errar faz parte do jogo. O que não pode é desistir com medo de errar de novo, porque aí você nunca vai descobrir do que é capaz. Serafina fechou os olhos, respirou, abriu, desamarrou o avental, dobrou com cuidado, aquele movimento mecânico que ela fazia todo dia no fim do expediente. Colocou em cima da pia, lavou o rosto na torneira, água fria uma vez, 2. Olhou para o espelho de novo. Sem o avental, era outra coisa. Não a faxineira, só uma mulher. Uma mulher que tinha passado a infância inteira com as mãos num piano, que tinha aprendido a sentir a música antes mesmo de aprender a ler direito,
e que tinha enterrado tudo lá no fundo de si, porque a vida não tinha dado outra escolha. Mas a vida tinha dado uma escolha agora. Uma escolha ridícula, humilhante, vinda de um homem horrível, numa situação completamente errada. E ainda assim, era uma escolha. Abriu a porta do banheiro. Atravessou o corredor em direção ao salão. A festa continuava. Ticiano estava no meio de um grupo, gesticulando, contando uma história. Nem olhou para ela quando ela entrou. Serafina foi direto ao piano. Sentou no banquinho. Ajeitou a postura. E foi aí que ela viu, sentado numa poltrona perto da janela, um pouco distante do resto da festa, um senhor de cabelo completamente branco que segurava o copo com as duas mãos e observava ela com uma expressão que ela não esperava encontrar naquela sala. Não era zombaria, era reconhecimento. O velho olhava para ela como quem olha para alguma coisa que conhece muito bem e não vê há tempo. Os olhos dele se encontraram por um segundo, e ele inclinou levemente a cabeça como quem diz, eu sei quem é você. Serafina não desviou o olhar de imediato. Continuou olhando para o senhor de cabelo branco por mais 2, 3 segundos. Tinha alguma coisa naquele olhar que ela não sabia nomear direito. Não era pena, não era curiosidade de quem quer ver o show. Era outra coisa. A coisa que a mãe dela tinha quando olhava para um aluno que ainda não sabia do que era capaz. O senhor levantou devagar, com aquela calma de quem não tem mais nada para provar para ninguém. Chegou perto dela sem pressa, desviando das pessoas sem pedir licença, como se o caminho se abrisse naturalmente. Chegou no piano e ficou em pé ao lado, olhando primeiro o instrumento, depois ela. Bösendorfer 200, disse baixinho. Não era uma pergunta. 1993. Dá para ver pelo acabamento da harpa. Serafina olhou para ele. O senhor toca? Toquei por 40 anos, respondeu ele simples. Almir estendeu a mão. Serafina. Ele assentiu como se o nome confirmasse alguma coisa. Você sabe tocar de verdade. Também não era uma pergunta. Ela ficou em silêncio por um segundo. Faz tempo que não toco. Eu sei. Puxou uma cadeira e sentou ao lado, perto o bastante para falar baixo, longe o suficiente para não invadir. Mas o corpo não esquece, especialmente quando se aprende pequeno e se aprende bem. Serafina olhou para ele de lado. O senhor não me conhece. Não, concordou. Mas eu conhecia sua mãe. O salão continuava barulhento ao redor. Mas para Serafina foi como se o volume tivesse sido cortado pela metade. Virou o rosto para o velho por completo. Como assim? Seu Almir apoiou o copo no piano com cuidado. Dinorá, professora, estudou na Academia Livre Sonora de Belo Horizonte no começo dos anos 80. Baixinha, cabelo escuro, ria com os olhos antes de rir com a boca. Fez uma pausa. Era 2 anos mais nova que eu. Tocamos juntos algumas vezes nos recitais de fim de ano. Serafina sentiu a garganta apertar. Ela falava de você. Seu Almir disse isso com uma leveza que doeu. Dizia que tinha uma filha com ouvido absoluto, que um dia ia ser melhor do que ela. Serafina desviou o olhar para o teclado. Piscou rápido, uma vez. Fiquei sabendo quando ela se foi, continuou o velho. Fiquei sabendo tarde. Já tinha me mudado para São Paulo. Tentei localizar a família, mas não consegui. Olhou para ela. Não sabia que a filha da Dinorá estava aqui. Não é exatamente aqui que eu estaria se tivesse escolha, disse ela, e saiu mais amargo do que ela queria. Seu Almir não se ofendeu. Olhou só para o centro do salão, onde Ticiano ainda dominava a turma de amigos. Eu ouvi o que ele falou. O velho falou baixo. Ouvi tudo. Serafina não respondeu. E te vi sentar nesse banquinho, continuou. Vi a postura. Vi como você ajeitou o banquinho, como posicionou os pés. Isso não é coisa de quem nunca tocou, Serafina. É memória muscular. São anos de treino. Ela olhou para as próprias mãos nas teclas.
Tem uma voz aqui dentro que fica dizendo que passou tempo demais, falou baixo, que eu posso ter esquecido, que 22 anos é muito tempo. É muito tempo, seu Almir concordou, mas responde uma coisa. Se inclinou levemente para frente. Quando você fechou os olhos antes, lá atrás, o que você sentiu? Serafina ficou em silêncio. Ele esperou. A gimnopédie, disse por fim. A número 1, do Satie. Era a favorita da minha mãe. Ela tocava toda vez que estava triste e queria se sentir melhor. Seu Almir fechou os olhos por um segundo. Quando abriu de novo, tinha uma expressão que Serafina não ia esquecer tão cedo. Então é isso que você vai tocar. É exatamente o que eu ia tocar, disse ela. Eu sei. O velho se recostou na cadeira. Eu soube desde que você fechou os olhos da primeira vez. Já tinha alguém aí dentro escolhendo. Serafina olhou para ele por um longo momento. E se eu errar? Seu Almir pegou o copo de volta tranquilo. Aí você erra, e o mundo continua girando. Deu de ombros. Mas não acho que você vai errar. Foi nesse momento que Tiziano, do outro lado do salão, percebeu que alguma coisa tinha mudado. Olhou na direção do piano e viu o velho sentado ao lado de Serafina. Os dois conversando baixo, ela com as mãos nas teclas e uma expressão que não era mais a mesma de antes. Franziu a testa, atravessou o salão a passos largos. Seu Almir. Chegou com um sorriso que não era sorriso. O senhor está incentivando a moça? Cuidado, vai criar expectativa. Seu Almir olhou para ele com uma calma que deixou Tiziano levemente desconcertado. Só estou conversando, Tiziano. Pode continuar sua festa. Claro, claro. Tiziano bateu uma mão no ombro do velho com força amigável. Aí olhou para Serafina. E aí, decidiu o que vai tocar? Decidi. Ótimo. Abriu os braços para o salão. Gente, atenção! Nossa convidada especial da noite vai se apresentar finalmente. Risadas e aplausos irônicos espalhados pela sala. Tiziano se posicionou de lado, igual apresentador de televisão, o braço esticado na direção de Serafina. Serafina, sobrenome eu não sei, mas não importa. Vai nos presentear com a sua arte. Silêncio, por favor. Silêncio. Fez gestos exagerados pedindo quietude, como se estivesse num teatro. É um momento histórico, gente. Mais risadas. Alguém gritou lá do fundo, vai lá, faxineira! E aí Tiziano se virou para Serafina, baixou a cabeça num falso gesto de reverência e disse, o palco é seu. Serafina olhou para ele. Não disse nada. Virou o rosto para o piano. Respirou uma vez, devagar, e colocou os dedos nas teclas com uma precisão tão absoluta, tão inevitável, que seu Almir, que tinha passado 40 anos ouvindo pianistas de todos os níveis, fechou os olhos antes da primeira nota tocar. Porque ele já sabia, Tiziano ainda estava sorrindo quando o primeiro acorde da Gymnopédie número 1 de Erik Satie encheu o salão inteiro, e o sorriso começou a se apagar. Não tudo de uma vez, devagar, nota após nota, porque o que saiu daquele piano não foi o erro que todo mundo esperava, não foi a hesitação de quem está tentando lembrar e tropeça, era fluido, era limpo, era o tipo de som que para conversas sem pedir licença, que faz o gelo parar de tilintar dentro do copo, que chega em algum lugar dentro do peito das pessoas antes que elas entendam o que está acontecendo. 3 pessoas pararam de falar no mesmo instante. Depois, mais 5. Depois, o salão inteiro. Tiziano ficou parado no meio do salão, o braço que tinha ficado esticado no gesto de apresentação ainda no ar, esquecido, enquanto os olhos dele piscavam na direção de Serafina. Na direção das costas dela, dos ombros que se mexiam levemente com a música, das mãos que corriam no teclado como se soubessem exatamente onde morava cada nota. Seu Almir abriu os olhos e murmurou para ninguém em especial, tão baixo que quase não dava para ouvir. É agora, Dinorah. Tá vendo? É agora.
A dinopedi crescia, não com pressa. Ela nunca tem pressa. É justamente isso que faz ela ser impossível de ignorar. É uma música que entra devagar, quase pedindo desculpa, e aí fica. Toma espaço, deixa o salão menor e o silêncio maior. Serafina tocava de olhos fechados, não porque estivesse nervosa, porque era assim que a mãe ensinava. Fecha os olhos e escuta o que você está tocando. Não toca para o público. Toca primeiro para você. Se você acreditar, eles acreditam também. Os dedos iam e vinham com uma naturalidade que ela mesma não esperava encontrar. 22 anos. Ela tinha passado 22 anos sem tocar. E ainda assim, as mãos conheciam o caminho como quem volta para casa depois de muito tempo e lembra ainda onde fica cada interruptor no escuro. Seu Almir ficou em silêncio ao lado, com o copo parado no joelho, os olhos seguindo cada movimento das mãos dela. Ele sabia o que estava acontecendo. Sabia que a música estava alcançando as pessoas antes que elas tivessem tempo de decidir se queriam deixar ela entrar. Era assim com Satie. Você não escolhe ser atingido. Você só percebe que já foi. No centro do salão, Tiziano ainda estava parado. O braço tinha descido em algum momento. Ele não saberia dizer quando. Ele só estava olhando, com aquela expressão de quem esperava uma coisa e recebeu outra completamente diferente, e ainda não tinha elaborado o que fazer com isso. Ao lado dele, o rapaz da camisa polo azul tinha o celular levantado. Mas agora não era para filmar a humilhação. Era para guardar aquilo. A câmera estava parada, sem tremer. O rosto do rapaz sério. Uma mulher mais velha, de cabelo grisalho preso, se apoiou devagar na parede perto da janela. Fechou os olhos por um momento. Uma passagem mais complexa chegou. Um ponto da música em que a mão esquerda precisa manter um baixo constante, enquanto a direita desenha a melodia por cima, as duas em tempos levemente diferentes, o tipo de coisa que parece simples e exige anos para ficar natural. Serafina passou por ela sem tropeçar. Seu Almir respirou fundo pelo nariz. E foi aí que Tiziano se mexeu. Chegou perto do grupo de amigos mais próximo, alcançou o homem careca de antes e falou baixo. Mas não baixo o bastante. Ela deve ter decorado uma música só para isso, para pregar uma peça em mim. O homem careca olhou para ele sem responder. É isso, continuou Tiziano, mais para si mesmo do que para o outro. Uma música não prova nada. Qualquer um pode decorar uma música se treinar o bastante. O homem careca olhou para Serafina. Depois olhou para Tiziano e não disse nada. Aquele silêncio era uma resposta. Tiziano sentiu, virou levemente o rosto para o outro lado. A música continuou. Chegou na passagem final, aquele momento em que a gimnopédie se resolve, quando as notas encontram um lugar de descanso e a melodia se fecha com uma doçura que aperta o peito de um jeito que não tem explicação lógica. Você não sabe por que aquelas notas naquela ordem fazem aquilo. Elas fazem e pronto. A última nota ficou no ar por 3, 4 segundos. E aí o salão caiu em silêncio. Um silêncio verdadeiro. Não o silêncio de antes, que era de espera e zombaria. Esse era diferente. Era o silêncio do depois. Aquele que vem quando acontece alguma coisa autêntica e as pessoas precisam de um momento antes de saber como reagir. Serafina abriu os olhos, olhou para as teclas por um instante, e aí alguém começou a aplaudir. Não foi tudo de uma vez. Foi uma pessoa só lá no fundo. A mulher de cabelo grisalho que tinha se apoiado na parede. Bateu palma devagar, com força, olhando bem para Serafina. Depois o rapaz da camisa polo azul guardou o celular e juntou as mãos. Depois, outros 2. Outros 3. Em 10 segundos, metade do salão estava aplaudindo. Seu Almir levantou da cadeira devagar. Ficou em pé, batendo palma com aquela dignidade de quem sabe exatamente o peso do que acabou de ver. Serafina ficou parada no banquinho, com as mãos no colo, olhando para frente. Tiziano não aplaudiu. Ficou no canto do salão,
com o drink na mão, o rosto fechado, olhando metade dos próprios convidados, ovacionando a mulher que limpava o banheiro dele toda sexta. E foi aí que seu Almir se virou para ele, no meio dos aplausos, com uma voz calma que cortou o barulho. Ticiano, eu lembro que você fez uma promessa no começo da noite. O salão começou a se calar de novo. Cabeça após cabeça, as pessoas se viraram na direção dos dois. Ticiano olhou para o velho, depois para Serafina, depois para o salão inteiro, que agora olhava ele esperando alguma coisa. E pela primeira vez na noite, ele não teve uma resposta pronta. Ticiano deu uma risada. Não foi natural. Foi aquela risada que a gente dá quando está ganhando tempo, quando o cérebro ainda está correndo atrás de uma saída e a boca precisa fazer alguma coisa enquanto isso. Promessa, repetiu a palavra como se fosse engraçada. Gente, vamos com calma, era uma brincadeira. Ninguém aqui achou que era sério, né? Silêncio. Ninguém concordou. Ticiano olhou para o homem careca. O homem careca desviou o olhar. Olha, abriu as mãos, tom de pessoa razoável, de quem está explicando alguma coisa óbvia para crianças. Eu falei brincando, com um drink na mão, no meio de uma festa. Ninguém assinou contrato nenhum. Era uma piada entre amigos. Eu não sou sua amiga, disse Serafina do banquinho do piano. A voz saiu baixa, mas chegou em cada canto do salão. Ticiano se virou para ela com um sorriso que era quase uma careta. Serafina, a gente é adulto. Você tocou bem. Juro que fiquei surpreso. Mas isso não muda a realidade das coisas. Abriu os braços. Você é funcionária da minha casa. Tenho respeito pelo seu trabalho. Mas casamento? Deu outra risada, menor dessa vez. Vamos ser sérios. Você foi sério quando humilhou ela na frente de todo mundo. A voz era de seu Almir. Ele falava em pé, com as mãos cruzadas na frente, com um tom que não era agressivo. Era pior. Era o tom de quem não precisa gritar para ser ouvido. Você foi sério quando disse que ela devia sair pela porta de serviço, quando comparou ela com uma criança brincando de médico. Ticiano olhou para o velho com uma expressão que tentava ser condescendente, mas ficou no meio do caminho. Seu Almir, com todo o respeito, o senhor é meu convidado, não é o árbitro da minha festa. Não, o velho concordou, mas sou uma testemunha. Mais silêncio. Ticiano olhou para o salão, procurou os rostos de sempre, aqueles que riam com ele, aqueles que concordavam automaticamente, aqueles que faziam ele se sentir no centro certo de tudo. Alguns desviaram o olhar, outros ficaram olhando com uma expressão que ele não gostou. Bateu o copo na mesa lateral com mais força do que queria. Tá bom, ajeitou o paletó. A noite foi longa, acho que todo mundo se divertiu bastante. A gente pode... Ainda não. Seu Almir deu um passo à frente e tirou o celular do bolso. Ticiano olhou para o celular como se fosse uma arma apontada para ele. O que é isso? Uma gravação, disse seu Almir, simples. Comecei a gravar quando você chegou perto do piano e disse para ela que o lugar dela era a porta de serviço. Murmúrio na sala. Isso é... Ticiano deu um passo à frente. O senhor não tem o direito de me gravar dentro da minha casa. Eu estava aqui como convidado. O velho não recuou 1 milímetro. E não gravei nada numa sala fechada. Gravei uma conversa que você teve em voz alta, no meio de um salão, na frente de 50 pessoas. Olhou para o celular. Aliás, você mesmo chamou a atenção de todo mundo antes de falar. Então você queria ser ouvido. Outro murmúrio, mais longo. Ticiano revirou os olhos. Uma gravação não prova nada. Prova que eu fiz uma piada de mau gosto. Não é crime, seu Almir. É liberdade de expressão dentro de casa. O senhor tem razão. O velho concordou de novo, com aquela calma que claramente estava irritando Ticiano mais do que qualquer grito iria irritar. É só uma gravação, baixou o celular. Mas não é só isso que eu tenho. Olhou para Serafina. Ela assentiu levemente. Seu Almir se virou para o salão. Serafina Aparecida Drummond. Disse o nome completo devagar,
com respeito, filha de Dinorah Aparecida Drummond, professora de música, formada pela Academia Livre Sonora de Belo Horizonte em 1983. Fez uma pausa. Dinorah foi uma das alunas mais talentosas que aquela academia formou numa década. Eu estava lá. Eu vi. Silêncio total. Serafina estudou piano dos 5 aos 16 anos. Participou de 3 recitais regionais. Ganhou uma menção honrosa numa competição estadual de música clássica em 98. Olhou para ela. Você lembra? Eu tinha 15 anos, disse ela. Minha mãe chorou. Uma mulher no lado esquerdo do salão apertou os dedos nos lábios. Tiziano olhou em volta. Procurou algum rosto aliado. Não encontrou. Tudo muito bonito. Tentou parecer entediado e não conseguiu. Mas continua não mudando. Eu mandei mensagem para 3 pessoas enquanto ela tocava. Continuou seu Almir, sem se importar com a interrupção. Destravou o celular e girou a tela para o salão. Uma é a diretora do Instituto Música Viva Garimpo de São Paulo. Outra é uma crítica cultural do jornal A Hora. Baixou a tela. A terceira é minha neta, que tem 800 mil seguidores e estava me perguntando o que era aquele áudio que eu mandei para ela 10 minutos atrás. O rapaz da camisa polo azul levantou os olhos do próprio celular de repente. Eu também mandei, disse baixinho. Tiziano se virou para ele como se tivesse levado um tapa. Caetano. Mandei no grupo da faculdade. O rapaz, Caetano, não desviou o olhar. 300 visualizações. Outro murmúrio, mais alto dessa vez. Tiziano ficou parado no meio do salão. O drink ainda na mão, o paletó ajeitado, os 50 convidados olhando ele. Os mesmos que uma hora atrás riam de tudo o que ele dizia. Mas agora ninguém ria. E o pior não era o celular, não era a gravação, não era o áudio rodando nas redes sociais. O pior era Serafina, sentada no banquinho do piano de 350 mil reais, olhando para ele com uma tranquilidade absoluta, sem raiva, sem triunfo, só esperando, como quem já sabia como ia terminar aquela noite. O salão inteiro respirava diferente agora. Não era mais a respiração de uma festa. Era aquela respiração de quando a gente vê alguma coisa acontecendo diante dos próprios olhos e sabe que vai lembrar daquilo por muito tempo. A mulher de vestido vermelho foi a primeira a se mexer. Andou devagar até ficar ao lado de Serafina, parou e disse com uma voz que todo mundo ouviu. Meu nome é Valquíria e eu tenho vergonha de ter rido. Serafina olhou para ela. Não disse nada. Assentiu só uma vez. A mulher de cabelo grisalho, preso, que tinha se apoiado na parede, atravessou o salão. Parou do outro lado de Serafina. Ficou em pé ali, sem falar, como quem toma uma posição. O homem careca, que tinha ficado do lado de Tiziano a noite inteira, que tinha concordado com tudo, que tinha rido de tudo, olhou para o chão. Apoiou o copo numa mesa e ficou em silêncio com as mãos no bolso, sem se mexer para lugar nenhum. Foi o bastante. Nos cantos do salão, os garçons que tinham sido invisíveis a noite inteira se olharam. Um deles, um rapaz novo, uns 20 anos, se virou discretamente e enxugou o olho com o dorso da mão. Caetano, o rapaz da camisa polo azul, virou o celular para Tiziano para mostrar a tela. 480 visualizações, em menos de 15 minutos. Tiziano, Caetano falou com um tom que não tinha mais nenhuma cumplicidade. Você tem que fazer alguma coisa. Tiziano olhou para o salão inteiro. Um giro de 360 graus, devagar, como se ainda estivesse procurando uma saída que não existia mais. Os aliados tinham evaporado. Os que não tinham ido para o lado de Serafina estavam parados no meio, em silêncio, sem se alinhar com ninguém, que numa situação dessas é a mesma coisa que abandonar. Sobrou ele sozinho no centro, ele e a gravação. Ele e as 480 visualizações. Ele e 50 pessoas que tinham visto tudo, ouvido tudo, e agora estavam esperando. Tiziano ajeitou o paletó de novo. Um gesto mecânico.
O gesto de quem não sabe mais o que fazer com as mãos. E aí, seu Almir falou, com aquela voz calma que tinha o peso de 70 anos vividos sem pressa. O que você fizer agora, Ticiano, vai dizer mais sobre você do que tudo o que você falou hoje à noite. Ticiano ficou parado por uns 10 segundos. 10 segundos é um tempão, quando todo mundo está olhando para você em silêncio. Abriu a boca uma vez, fechou, abriu de novo. Olha, a voz saiu diferente, menor. Eu exagerei, tá bom? Eu sei que exagerei. Passou a mão no cabelo, mas não precisava disso tudo. Não precisava gravar, não precisava mandar para a internet. Você filmou ela primeiro. Valquíria, a mulher de vestido vermelho, disse com calma. Você pediu para filmar. Você queria que o mundo visse. Ticiano não teve resposta. Você queria que o mundo visse ela fracassar, continuou Valquíria. A diferença é que o mundo viu outra coisa. Outro silêncio. Ticiano olhou para Serafina. Ela estava no banquinho do piano, parada, com as mãos no colo. Não tinha expressão de vitória, não tinha raiva. Tinha só aquela tranquilidade de antes, a mesma de quando ela tinha fechado os olhos antes de tocar. Isso irritou Ticiano mais do que qualquer confronto. Serafina. Ele deu 2 passos na direção dela. Parou. Eu passei do ponto. Algumas coisas que eu falei foram desnecessárias. Serafina esperou. A porta de serviço. Baixou a voz, mas já era tarde para sussurro. Foi errado. Eu reconheço. A sala estava tão silenciosa que dava para ouvir o trânsito lá fora. E o desafio? Perguntou seu Almir. Ticiano se virou para o velho com uma expressão que tentava ser firme e saiu só cansada. Seu Almir, pelo amor de Deus, você fez uma promessa. O velho falou sem levantar a voz. Na frente de todo mundo aqui. Você disse que casava com ela se ela tocasse sem errar. Fez uma pausa. Ela tocou, sem errar. Eu estava bêbado. Você não estava bêbado, disse Caetano do canto. Eu estava do seu lado. Você tinha tomado um drink e meio. Ticiano se virou para o rapaz, com uma expressão que era raiva pura. Você tá de que lado, Caetano? Tô do lado de quem tem razão, respondeu ele simples. Ticiano ficou olhando para o rapaz por um longo momento. Depois se virou para o salão, depois para o chão, depois para Serafina. E alguma coisa dentro dele desmoronou. Não dramaticamente, não com gritos ou choro. Foi discreto, quase imperceptível. Os ombros caíram 2 centímetros, o queixo baixou levemente, o drink foi depositado numa mesa pela última vez. Eu não vou casar com ninguém hoje à noite, disse com uma voz que não tinha mais volume nenhum. Era brincadeira e todo mundo sabe. Tudo bem, disse Serafina. Todo mundo olhou para ela. Eu nunca quis casar com você, continuou ela no mesmo tom calmo de sempre. Eu nunca quis nada de você, Ticiano. Eu só queria tocar piano uma vez. Só isso. Levantou do banquinho. Pegou o avental dobrado que estava em cima do instrumento, colocou-o debaixo do braço. E eu toquei. Virou as costas para o piano. Olhou para seu Almir, que estava em pé com um sorriso fechado. Aquele sorriso que ela tinha visto na mãe uma vez, numa tarde de sábado, depois de uma música tocada sem errar. Andou em direção à saída, não pela porta de serviço, pela porta principal, aquela do lustre de cristal e do tapete importado. Ninguém tentou parar ela. E quando ela atravessou aquela porta pela primeira vez, atrás dela o salão começou a aplaudir de novo. Não todo mundo, mas o suficiente para o som alcançar ela lá fora, já na calçada, no ar fresco da noite em São Paulo. Parou por um segundo, fechou os olhos, respirou e continuou andando. Seu Almir alcançou ela na calçada. Não correu. Andou no ritmo dele, com aquela calma de sempre, e ficou ao lado dela enquanto ela ainda estava parada, olhando para o vazio, o avental dobrado no braço, o barulho da festa filtrando pelas janelas iluminadas da casa atrás deles. — Você tá bem? — perguntou. Serafina pensou por um segundo na resposta certa. — Tô — disse.
E era verdade. Não era o bem de quem finge, era o bem de quem acabou de largar um peso que carregava há tempo e ainda está se acostumando com a leveza. Seu Almir ficou ao lado dela em silêncio por um momento. Sua mãe ia gostar de ver isso, disse por fim. Serafina sentiu a garganta apertar do jeito familiar. Engoliu. Eu sei, respondeu. O velho tirou um cartão de visita do bolso interno do paletó. Segurou na mão por um segundo antes de oferecer. Ainda dou aula particular. 2 alunos por semana, não quero mais do que isso. Colocou o cartão na mão dela. Mas tenho um contato no Instituto Música Viva Garimpo. Eles estão organizando um programa de música para adultos na periferia de São Paulo. Precisam de professores que saibam tocar e saibam ensinar. Fez uma pausa. São 2 coisas diferentes. Nem todo pianista sabe ensinar, mas sua mãe sabia. E pelo jeito que você tocou hoje à noite, com toda aquela emoção contida, eu imagino que você também sabe. Serafina olhou para o cartão. Eu não tenho formação oficial. Você tem ouvido absoluto, memória muscular de anos de treino sério, e tocou o Satie de olhos fechados, depois de 22 anos sem encostar num piano. Seu Almir ajeitou o paletó. Eu tenho formação oficial e conheço gente que não faz nem metade do que você fez. Ela fechou a mão em volta do cartão. Me liga essa semana, disse ele. Depois se virou e voltou para dentro, devagar, como se tivesse feito a coisa mais simples do mundo. Serafina ficou na calçada ainda um tempo, olhando o cartão, com o barulho da cidade lá fora e o barulho da festa lá dentro, ela no meio dos dois. Depois, chamou um aplicativo de transporte e foi para casa. 3 dias depois, o vídeo tinha 240 mil visualizações. Tiziano acordou na segunda-feira de manhã com o nome dele nos comentários de perfis que ele não conhecia, com mensagens de conhecidos que não falavam com ele há meses, com o telefone do escritório tocando mais do que o normal. A assessoria de imprensa ligou antes das 8. A reunião que ele tinha marcada para tarde foi cancelada do outro lado, sem explicação. Ele não foi à falência, não foi preso. A vida continuou, como a vida continua sempre para quem tem dinheiro o bastante para amortecer as consequências. Mas o salão ficou vazio no fim de semana seguinte. Ninguém confirmou presença. Enquanto isso, Serafina acordou na terça com uma mensagem de um número desconhecido. Era a diretora do Instituto Música Viva Garimpo, que tinha recebido o contato de seu Almir. Queria marcar uma entrevista, sem compromisso, só para se conhecerem. Serafina ficou olhando a mensagem por uns 2 minutos. Aí respondeu: pode ser quinta de manhã? Quinta, ela chegou 15 minutos mais cedo. Sentou na sala de espera com as mãos no colo, olhando o corredor por onde passavam crianças com estojos de instrumentos nas costas. Uma menina de 8 anos passou correndo com um violino maior do que ela, a professora gritando atrás para não correr. Serafina sorriu. A entrevista durou 45 minutos. Quando saiu, tinha uma proposta de trabalho no bolso. Não definitiva, ainda precisava passar por algumas etapas. Mas real, concreta, com horário, salário e endereço. Ligou para o próprio número e deixou uma mensagem na caixa postal, que é uma coisa doida de se fazer. Mas às vezes a gente precisa falar as coisas em voz alta para acreditar que são verdade. Tenho uma proposta de trabalho como professora de música. Escutou de novo. Apagou. Sorriu. 2 semanas depois, foi buscar o acerto do último mês na casa de Tiziano. Não era obrigada a ir pessoalmente. Podia ter pedido transferência bancária. Mas foi. A porta foi aberta por uma moça nova, com um avental azul, que ela não conhecia. Boa noite. Vim acertar um negócio com o senhor Tiziano. A moça pediu para ela esperar na entrada. Serafina ficou parada no hall, perto do tapete importado, olhando o corredor que levava ao salão. O piano estava lá. Dava para ver o reflexo da luz no corpo dele de longe. Tiziano apareceu em menos de 5 minutos.
Entregou um envelope sem olhar muito nos olhos dela. Disse que estava tudo certo, que o valor estava completo. Obrigada, disse Serafina. Se virou para sair. Parou na porta. Sem se virar, disse: a nova funcionária. Trata ela bem. Não esperou resposta. Desceu os degraus da entrada, passou pelo portão e andou na calçada com o envelope na mão e o cartão de seu Almir ainda na carteira. Essa história me pegou de um jeito que eu não esperava. Eu vi uma mulher que a vida tirou uma coisa atrás da outra. A mãe, o piano, o sonho, e que mesmo assim não perdeu o que tinha dentro. Às vezes a gente pensa que quando enterra alguma coisa, aquilo morre. Mas talvez só esteja esperando a hora certa para voltar à superfície. Eu entendi que humilhação pública não destrói quem tem raiz. Dói, claro que dói. Mas Serafina saiu daquele salão pela porta principal, e isso diz tudo. Me arrepia. Ela não foi lá para vencer, ela foi lá para tocar. E é exatamente isso que ninguém conseguiu tirar dela. Se você carrega alguma coisa dentro de você há tempo, um talento, um sonho, uma versão de você que a vida calou, essa história é para te lembrar que isso não some, nem quando a vida aperta. Se essa história te emocionou de alguma forma, me avisa com um like. É simples, rápido e, para mim, significa que a gente tá no caminho certo. Escreve nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sério, eu leio todos e faço questão de responder com carinho quem tira um momento para comentar. Esse canal existe por causa dessa troca. E se você acredita no poder de histórias como essa, se inscreve para não perder as próximas. Cada inscrito novo é o que me dá energia para continuar nessa jornada. Conto muito com a sua ajuda. Não vai embora ainda. Escolhe uma das 2 histórias que deixei na tela para assistir depois. Te espero no próximo vídeo.